Daí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Estamos de volta, né? No esquema que eu vou passar a live, né? Da aula ao vivo e também vou gravar e deixar no YouTube, né? Essa é a aula 2, beleza? Então, na aula 1, seguindo aqui, né? Naquela aula a gente tinha visto o conceito do ecúmeno, o espaço habitado, o conceito das transformações físicas, biológicas dos seres humanos no ecúmeno, né, nas áreas onde o ser humano habita, e as adaptações, digamos, adaptações do meio ambiente, chamado de anexos, chamado, por exemplo, de próteses de Milton Santos, né, as barragens, as casas, a habitação, os campos cultivados e assim por diante, né. Nessa aula aí, e esse material já está no AVA, afinal é uma aula que eu já dei ao vivo, né, lá nas nossas lives. Mas ó, essa aula está escrito assim, ó, primeiro slide. Organização do Espaço Mundial, o ecúmeno e o significado das densidades humanas. Gente, aí tá mostrando, na primeira slide tem a foto de uma parte da Bangladesh, não, de uma parte de Nova Delhi, na Índia. Como vocês sabem, né, e é uma questão geográfica que quase todo mundo sabe, a Índia e a China é muito povoada, certo? Então, o que a gente pode dizer aqui no primeiro slide? Que dependendo do espaço, dependendo do meio, dependendo das condições socioeconômicas ou culturais, muitas vezes, a gente então tem acúmulo de pessoas ou uma dispersão de pessoas, né? O ecúmeno ele pode ser mais habitado ou o ecúmeno pode ser menos habitado, certo? Então essa questão de densidades diversas nos dá então um espaço diversamente utilizado, um espaço diversamente produzido, certo? Uma coisa simples. Pessoal, então vamos hoje entender, como o título da aula nos dá aí, o significado das densidades humanas, já que tem o ecúmeno, a habitação, né, o habitat humano, a área habitável, essa habitação, essa área habitável é densamente ou parcamente habitável, né? Isso dá uma grande diferença quando a gente vê o mundo, as regiões do mundo e sua organização, tá? Vamos lá para o slide 2. No slide 2 a gente tem lá, eu já tinha passado, só para a gente lembrar da outra aula, eu já tinha passado para vocês as regiões da Ásia onde há um clima quase equatorial, né, apesar que há períodos secos e mais úmidos, né, na Índia, ali na China, mas a gente pode dizer o seguinte, que ali há uma grande pluviosidade durante o ano, né, em certas partes do ano, nos dando então condições ambientais propícias à produção, por exemplo, de alimento, à produção vegetal de alimento, certo? E é isso que eu vou mostrar no slide 3. Pessoal, ó, aquela parte verde que vocês estão vendo ali na Índia, principalmente no leste da Índia e principalmente no leste da China, coincide com, aqui é claro, é a produção quilo por hectare de arroz, mais 1.600 quilos, né, ali na Índia e pontuados de verde claro ali, mas coincide, e não é à toa isso, com uma área densamente habitada, só que é o seguinte, aí nós encontramos os deltas, o encontro, por exemplo, dos grandes rios. Na Índia, o rio Ganges, mas na China, o rio Azul e o rio Amarelo, para vocês terem uma ideia. São planícies inundáveis, mais inundáveis ainda, porque aí milenarmente está tendo a produção do arroz, dito como um grão sagrado na Índia e nas partes da China, já que a base alimentar, o caso carboidrato, é o arroz mais utilizado, né? Aqui no Brasil a gente tem essa questão oriental, que a gente também come arroz, mas o que eu quero frisar aqui é que, meu Deus, gente, é uma invasão de pernilongo agora aqui, mas o que eu quero dizer para vocês aí, que a alta insolação e a alta pluviosidade é capaz de produzir uma grande biomassa. Essa biomassa é utilizada como fonte de energia, claro, do corpo, né, alimento, para as populações. Então, quando a gente olha um mapa onde há uma densidade muito grande populacional, a gente tem que se perguntar o que ocorreu ali ou o que ocorre
naquela parte do mundo que tem muita gente morando aí. Pode ser um aspecto natural, como vocês estão vendo aí nesse slide 2. Só vou também descrever aqui o slide 2. Tem um senhor ali com um chapéu oriental, triangular, com a enxadinha, né, numa plantação de arroz irrigado, né? Então esse slide está mostrando que, de certa maneira, a natureza influenciou aí a questão populacional, milenarmente, né, a produção do arroz, né, a produção de um alimento abundante, tá? Então, slide 4. Eu já tinha na aula anterior mostrado para vocês o caso do Haiti e a dispersão do habitat das pessoas, né, dos grupos sociais no Haiti, que com o final claro, da colonização francesa, eles foram expulsos, eles foram expulsos pelos haitianos, que em contrapartida eram negros, que eles trouxeram, os franceses trouxeram para a produção de fumo e a cana-de-açúcar na ilha. A plantação acabou da cana-de-açúcar e a organização da vida social ali também. Então houve uma dispersão do habitat. Hoje o Haiti é um dos países mais pobres do mundo e historicamente a gente pode definir aí que houve essa dispersão e houve uma regressão técnica. Eu já tinha dito na aula anterior, antes dessa, né, óbvio, que o Brasil também passou por isso, que áreas do Brasil começaram a viver pior do ponto de vista técnico, de tirar os recursos da natureza, que o indígena, para vocês terem uma ideia. Chamado por Darcy Ribeiro ali de caipirização do povo brasileiro. Os caboclos no sul, mas o caipira estereotipado, né, nas regiões sudeste, São Paulo e Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia aí, que a dispersão do habitat gera problemas econômicos. No passado, né, hoje analisado por nós, mas não há uma organização social que dê conta de transformar tanto aquela natureza. Certo? Beleza. Ó, vou falar mais rápido nessa aula, que a outra aula ficou comprida, então vai indo irrita, né, de assistir vídeo, né? Mas vamos nos acalmar, tá? Ó, então no slide 5, eu tirei desse livro aqui do Dofus. Esse livro é bastante utilizado pelos professores quando eles vão dar a organização do espaço, digamos, principalmente essa matéria, que tem a questão escolar envolvida aí, que tem vários exemplos, né, chamado espaço geográfico, né? Tem o espaço geográfico, tem vários exemplos dos povos, como eles adaptam, como eles foram adaptados ao meio. Então o Dofus, que é um francês, ele escreve lá em 1982, tá? Ao analisar o espaço habitado, o ecúmeno, o geógrafo situa em primeiro plano os fenômenos de localização e da distribuição da população, cujo conteúdo e significado procura desvendar. Isso que a gente vai ver hoje. O povoamento de um mesmo meio pode apresentar desigualdades muito pronunciadas, certo? Hoje a gente vai ver alguns exemplos de como isso pode acontecer para a gente quando for dar aula, no caso vocês, que eu já dou aula há um tempo, quando vocês forem dar aula, vocês podem dizer assim, ó, aqui é habitado bastante, ali é habitado, porque há uma regra, não uma regra geral, mas há as generalizações que eu já tinha citado na outra aula para vocês, certo? Então, por que mora muita gente ali? O aluno se pergunta. Por que aqui não tem ninguém? É mais fácil responder quando não tem ninguém, né? Pode ser um deserto, uma floresta, como eu já tinha citado, tá? Ó, slide 7. Também vou descrever, que talvez ficou um a mais ou um a menos slide aí, mas tem ali no slide 7 a região do Nordeste, tá? A questão morfoclimática do Nordeste mostrando a antiga região do polígono das secas, hoje chamada oficialmente de semiárido nordestino, e do lado de lá, né, vocês olhem aí, um mapa de demografia, né, um mapa com as suas cores ali, quanto mais vermelho, mais gente morando. Pessoal, a questão é a seguinte, o Nordeste brasileiro, ele tem uma característica que salta aos olhos quando a gente analisa o espaço mundial. Não há em outro país ou outro continente que seja tanta gente morando numa região semiárida, certo? Então, o Nordeste brasileiro, que basicamente no semiárido mesmo, que tem a seca mais forte, né? Esse ano deu uma diminuída, esse ano de 2020 a seca grave diminuiu bastante. Mas 12 milhões de pessoas vivendo no semiárido, que tem problemas com o abastecimento d'água, certo? Então ali está mostrando, claro, o mapa de demografia e o polígono, o antigo polígono da seca, hoje chamado de
semiárido nordestino oficialmente, né, para as políticas públicas ser, né, os nomes, né, essas questões ser mais efetivas ali, né, com a transposição do Rio São Francisco, por exemplo, né. Mas por quê, né? Vamos lá para o slide 8. Pessoal, vamos lá, 8 não, vamos continuar no slide do Nordeste. Aqui eu quero frisar o seguinte, deixa eu olhar aqui, tá? Rapidinho. Tá. Ó, aqui eu quero dizer o seguinte, no slide do Nordeste. O Nordeste brasileiro é um caso à parte, que é um ambiente semiárido, que ele foi invadido ao longo do século XIX, XVIII, XIX e assim por diante. Quando a população ainda estava concentrada no leste, né, na costa, onde existiam aí então os engenhos da cana, né, a Casa Grande, aquela questão toda que a gente estuda em história. Então aí, nessa região chamada de Zona da Mata, houve então a proliferação das cidades, dos engenhos, só que é o seguinte, os pobres que não eram os escravos, os pobres brancos, ou muitas vezes os escravos fugitivos, iam para o interior. Quando ia para o interior, então a gente pode dizer o seguinte, que a parte do Nordeste semiárido começou a ser habitada forçosamente, porque houve uma pressão demográfica na Zona da Mata, e essa pressão demográfica fez respingar, digamos, gente numa região que não é propícia a ter habitação, não é propícia a ter o ecúmeno, por exemplo, né? Pode ficar 5 anos sem chover, para vocês terem uma ideia. Muitas vezes as populações invadiam, aqui eu estou chamando invadiu a região do semiárido, encontravam os brejos, né? Muitas cidades lá têm esses nomes, né, de brejos, porque são áreas que são mais baixas e que tem ali o afloramento de água, certo? Mas em outros casos, na maioria deles, as pessoas viviam em condições de seca, fazendo com que houvesse, né, no caso aí, pobreza, geração de pobreza, baixa. Tem um livro importante chamado Geografia da Fome, que mostra como que esse lugar ele é áspero, né, digamos assim, em relação, né, falando do ecúmeno, tá? Então, aí é explicado por alguma coisa do passado. Não tinha mais terra na Zona da Mata, os pobres foram empurrados ali para o semiárido, beleza? Então tem essa questão. Isso muitas vezes serve para você abrir aí o seu conhecimento e começar a se questionar. Por que tem tanta gente morando num lugar que não é propício, né? Então vamos lá. Slide 8. Vou descrever o slide 8. Está escrito assim, ó, para não ter confusão, tá, gente? Tá? Pode ser o slide 7 ou 8. Porque tem uma aula aí que eu coloquei um a mais, né, e salvei diferente. Mas está escrito assim nesse slide: potencial de produção vegetal e o trabalho humano. Só eu já tinha explicado ali, então não vou me ater tanto, no slide 9 também, que há uma grande insolação, então há grande produção vegetal. Então lugares que existe chuva e sol, é possível, eu vou chamar aqui crescimento, né, da população. E esse crescimento da população pode ser muito alto, fazendo com que essa região seja muito populosa. A questão é a seguinte, que quanto mais produção vegetal se tem, mais trabalho é envolvido. Aqui é claro que eu não estou falando das plantações de commodities, né, onde existe um mercado global que vai avançar e vai comprar isso daí. Não, estou falando de uma produção localmente produzida, óbvio, né, agricultura local, e localmente, cadê me ligando de novo, e localmente consumido. Então, se há uma produção grande de alimentos, essa produção grande de alimentos não gera excedente. Então ela é consumida no lugar, na região, e a gente pode dizer que, apesar da grande produção de alimento, ainda há uma produção da pobreza, como ocorre no Sudeste Asiático, né? Na Malásia, no sul da Índia, nos países insulares ali, onde há a produção do arroz, né? Que é icônico, né? Mostrando aí, então, no slide 9, então vou fazer a descrição novamente, tem um cara lá capinando agricultura de enxada no semiárido nordestino, né, aqui no Brasil, e do lado tem um senhor lá com chapéu pontiagudo que na Ásia. Né? Então, de um lado, um lugar que não é propício à produção vegetal pela falta de chuva, e do outro lado, um ambiente, uma região propícia, só que não produz riqueza. É autoconsumido toda essa agricultura, né? Mais ainda numa cultura
oriental baseado nesse alimento aí, né, o arroz, tá? Ó, 10, vai lá para o slide 10. Pessoal, então os conceitos que serão trabalhados aqui, deixando essa questão de recursos naturais utilizáveis na agricultura, a gente pode pensar o seguinte, um conceito, superpovoamento. O superpovoamento no sentido malthusiano, que acaba os recursos, acaba o alimento e a sociedade entra em declínio, tá? Malthusiano, é claro, é uma teoria que não abarcou a realidade, porque houve as técnicas de produção, trator, colheitadeiras, insumos, só que há uma má distribuição dos alimentos no mundo. Então há a produção que poderia alimentar o mundo todo, só que é mal distribuído, né? Mas, do ponto de vista malthusiano, superpovoamento acontece no ecúmeno. Claro, superpovoamento, muita gente. Mas o superpovoamento, muita gente, só existe quando esse superpovoamento começa a fazer com que a sociedade entre em declínio, né, em pobreza, ou guerras e assim vai, tá? Então está escrito assim, ó. Uma sociedade em superpovoamento, né, um ecúmeno, pode ser desbravar novas terras, não tem mais jeito de sair daquela ilha, ou não tem mais jeito de pular uma região, porque é outro país, então não tem jeito de desbravar novas terras para a agricultura. Transformar suas técnicas, muitas vezes aquela sociedade é mais arcaica, então não consegue importar as técnicas, uma sociedade de base indígena, por exemplo, ou uma sociedade como o Haiti, que eu já mostrei ali para vocês. Que eles tinham as técnicas dos franceses lá, dos seus colonizadores, e no final eles ficaram sem, né? Que os franceses foram embora. E encontrar outros tipos de atividades, sociedades também arcaicas. Pessoal, então é bem malthusiano, né? Porque se a gente olhar para a realidade do mundo, todas as dificuldades muitas vezes podem ser transponíveis. Só falta dinheiro, capital e uma distribuição mais efetiva dos recursos, tá? Então vamos lá para o slide 11. Pessoal, o slide 11 está mostrando então o superpovoamento. Esse superpovoamento aqui citado, e é claro, um mito da geografia. Mito não, porque existe, de fato, né? É uma lenda geográfica, né? Sempre quando fala da China, alguém vai, principalmente os menores, ou ali no ensino médio, fundamental, que é o 9º ano que se estuda a China, superpovoamento, muito chinês, etc, 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 tá? Eu cito, por exemplo, quando falo do povo chinês, que eles têm uma alta adaptabilidade em relação ao modo econômico, ao modo de viver economicamente, né? Aí em Curitiba, por exemplo, um dia, numa sexta-feira, o chinês estava lá com a loja de roupa. Um fim de semana eles mudaram, uma família, né, mudou o seu nicho de mercado, transformando aquela loja de roupa num restaurante, por exemplo, né, na segunda-feira. Então é um povo bastante plástico. É um povo bastante, digamos, forte, digamos assim, né? Muitas vezes o preconceito sobre o chinês vai aparecer na sala de aula. Claro, a escola serve para destruir os preconceitos, né? Principalmente a discriminação. Mas os preconceitos aqui, aquela questão que come coisas, né? Que a gente tem aí o coronavírus, alimentos selvagens, por exemplo, animais selvagens, a questão da cozinha, né? Da limpeza, etc, etc. Certo? Então aparecem esses preconceitos em relação ao desconhecido, que no caso é a sociedade chinesa, que aqui eles são fechados, né, no nosso país, uma comunidade fechada, como proteção muitas vezes mesmo, né, gente? Mas enfim, uma coisa que vai aparecer em todo o livro de geografia, principalmente do década de 80 para frente, todo livro vai ter isso, que é o caso do superpovoamento chinês, que foi aquela questão da lei do filho único, você não poderia ter mais de um filho, como uma lei draconiana mesmo, aplicada, que levou a problemas sociais na China, principalmente problemas relacionados à saúde pública, que é o aborto, ou muitas vezes o nascimento de crianças, né, no caso meninas, que eram descartadas na rua, descartadas no banheiro, e assim vai, como essa história que a gente não tem novidade, né, também. Então a gente tem uma sociedade que se forçou a ter uma política familiar, de planejamento familiar bastante rígida, que faz com que ocorresse o aborto de milhares de crianças, né? Principalmente as meninas. A gente tem que lembrar também, a sociedade oriental é machista, certo?
Então a gente pensa o seguinte, ali tem uma figura, vou descrever o slide, que mostra uma família chinesa, está escrito assim, One Child Nation, uma nação de um filho só. E tem uma criança ali no meio, né, que é um menino, e vocês estão vendo que tem um vácuo, né, com as trancinhas assim, que é a menina. Certo? Que ela foi extirpada, ela morreu, não chegou a existir. Aconteceu muito isso. Então, superpovoamento ocorreu de fato na China, certo? Hoje está mais estável, mas esse superpovoamento fez com que ocorressem regras rígidas, né? O superpovoamento na China é um tema que sempre aparece nos livros quando se fala da Ásia, tá? Vamos lá para o slide 12. Pessoal, o subpovoamento é uma coisa mais simples também de se entender, mas o sobrepovoamento pode acontecer, pode ser uma peste, pode ser problemas da distribuição de alimentos, pode ser a fome, etc, etc. Aqui eu trouxe a questão do subpovoamento do Paraguai. O Paraguai entrou em guerra a Guerra do Paraguai, que foi de 1864 a 1870, fez com que a demografia, né, o número de habitantes do Paraguai diminuísse, principalmente a população masculina. Então o país parou de funcionar. Para vocês terem uma ideia ali, ó, deixei a informação ali, de novo, a descrição, 70% da população paraguaia morreu na guerra. A população masculina foi a mais afetada. Isso vem se arrastando ao longo do tempo e até hoje o Paraguai se constitui como um país, um dos países mais pobres da América do Sul, devido a essa herança catastrófica da guerra. Lembrando, gente, a Argentina também foi para a guerra, o Uruguai também foi para a guerra, a Tríplice Aliança, né, o Brasil foi para a guerra. A Argentina, ela efetivou então o branqueamento da sua população, levando os negros para a guerra e, digamos, ia para a guerra, então se eles voltassem, beleza, mas a maioria não voltava, estava no front, então eles morriam lá. Hoje a Argentina tem menos de 1% de população negra. O Uruguai fez a mesma coisa, o Brasil um pouco menos, mas a gente tem essa questão, só lembrando aqui para vocês, o subpovoamento. Uma região pode ser tão pouco habitada que não funciona, o país não funciona. No caso do Haiti também, no começo lá do Haiti, tá? Da colonização do Haiti. Pessoal, então o subpovoamento, ou melhor, superpovoamento pode causar o quê? O desemprego, subemprego ou superpovoamento aí. Pessoal, o desemprego é causado pelo superpovoamento, pode acontecer. Só que também pela incapacidade de uma sociedade absorver as pessoas, né, maiores que podem trabalhar. Esses problemas a gente tem aqui no nosso país, por exemplo, que agora nesse momento de crise não há absorção do mercado formal, então as pessoas elas vão fazendo bicos ou entrega nesses aplicativos de entrega de comida, por exemplo. Então o desemprego muitas vezes não é por causa do superpovoamento, pode ser por causa de um atraso socioeconômico naquela sociedade, que é o nosso caso, certo? Então, ó, o subemprego muitas vezes também a questão, né, pode ser empregos ruins, porque se aceita qualquer emprego porque não tem para onde você correr. Se você está passando fome, você vai aceitar qualquer coisa para trabalhar. Vide agora os entregadores, certo? Tem gente aí morrendo de moto para ganhar 50, 70 reais, né, que seja aí, certo? Então, subemprego, tá? A entrega de alimentos é um subemprego, tá, gente? Pode ser emprego ruim ali, né? O ruim que eu falo não ruim moralmente, né? Mas ruim que trabalha-se muito e paga-se pouco para a pessoa. Pode ser um emprego desse, mas isso não nos caracteriza como um subemprego. O subemprego é quando não tem direitos, ganha pouco, é intermitente, quando às vezes tem, às vezes não tem. Então traz uma insegurança para as pessoas, tá? E ali tem, então, uma foto do Vale do Anhangabaú, lá em São Paulo, mostrando, já em 2019, né, 26 de agosto, um ano atrás, basicamente, os desempregados, certo? Que ficaram atrasados aí quando há uma crise, então essas pessoas são as primeiras a sentir os efeitos da crise, porque se dispensa mais as pessoas que não têm, não podem fazer um trabalho especializado, né, como ser professor, por exemplo, que apesar de tudo ainda tem emprego,
certo? Beleza? Então vamos lá, gente. Ó, o Dofu cita ali: não é um indício de superpovoamentos o desemprego. Revela a incapacidade mais ou menos persistente de uma sociedade diante da necessidade de se transformar e de fazer face ao crescimento de sua população ou às modificações técnicas. O caso Brasil, certo? Beleza? Então vamos lá para o slide 14. Pessoal, no slide 14, só para a gente definir aqui, fazer um parênteses, do subpovoamento. Pessoal, o Paraguai foi subpovoado e gerou todos os problemas históricos e se arrastam até hoje, certo? Mas a Austrália também é subpovoada. Mas se a gente olhar estrito senso, esse subpovoamento não prejudica o funcionamento desse espaço aí chamado de Outback australiano. Não dá para traduzir muito bem, mas é uma área elevada, uma área mais alta, onde tem, por exemplo, a produção histórica do boi. Né? Então ali eu tenho uma figura descrevendo de novo o slide, vocês estão vendo ali. A Austrália tem um círculo verde em torno, né, do Outback, que é um planalto basicamente, ali, que é o deserto também, tá, gente? O deserto australiano. E embaixo, na parte inferior da figura, vocês estão vendo um gado vermelho, que é o Red Angus, que é uma raça que é geneticamente, não geneticamente modificada, mas de cruzamento natural, e nos deu então esse gado bastante, não rígido, mas bastante adaptado à secura, tá? Que é o Red Angus. Essa carne então é uma carne bastante saborosa, porque ela tem carne e tem também gordura um pouco. Então a Austrália se especializou no seu outback, né, no seu semiárido, no árido, a produzir esse gado. E esse gado supre as regiões leste do país e outras partes do mundo, por exemplo. Então, apesar de ser pouco habitado o outback, ele funciona otimamente. Por quê? Porque ali há fazendas que são, hoje em dia mais, né, são modernas, tem uma atividade moderna de produção de gado. Então não é subpovoamento aí, apesar de ser parcamente habitado, certo? Beleza, né? Vamos lá para o slide 15. Slide 15. Pessoal, o slide 15 está mostrando que o Cerrado nosso também era pouco habitado. Se vocês olharem livros antigos, década de 70, 80, né, que não era nem livro de geografia, mas vai mostrar o centro-oeste, o Mato Grosso ainda nem era dividido, para vocês terem uma ideia. Então não tinha gente nesse estado. Pouco habitado. Só que na década de 80, principalmente final dela para frente, a gente tem então aí no slide, descrevendo ele, a plantação de algodão, tá mostrando ali o algodão, e um índice ótimo de população, resulta em um equilíbrio entre certo tipo de sociedade e um espaço geográfico. Pessoal, aí nós temos uma sociedade que não é tão densamente, não ocupa densamente o espaço, né? No Mato Grosso, por exemplo, vocês podem ver lá as manchas de densidade demográfica. Rio Verde, Cuiabá, né, essas regiões aí ainda tem bastante gente morando, né? Mas há grandes fazendas, também às vezes até do município de Curitiba, até maiores, certo? Que vão produzir algodão ou soja e ali a sociedade é rica. A sociedade ali, basicamente, claro, baseada na agricultura comercial ou modernizado de commodities, também chamada. Então é uma sociedade que está em equilíbrio com a natureza, não a natureza, né, mas a agricultura, certo? Então há um equilíbrio, né? Claro, também há os bolsões de pobreza, né, nessas regiões aí. Gente, deixa eu olhar aqui, tá? Que eu vou passar conceitualmente algumas coisas, então essa aula vai ficar mais curta, porque o que eu tenho nos slides não são conceitos, são mais descrições de alguns mapas, e vocês podem olhar aí sem o meu auxílio, tá bom? Ó, tem vários mapinhas lá, daí vocês dão uma olhada, então para ficar mais curto, já que está atrasado nessa gravação aí, e para ficar mais prático, tá? Daí tem as referências, certo? Eu só vou mostrar uma imagem, né, da continuidade, que é o slide 17. Se não tiver aí no slide 17, tem um senhor segurando uma garrafa de Coca-Cola. Está escrito assim, claro, em inglês, The Gods Must Be Crazy. Os deuses devem estar loucos, que é a tradução aqui para o Brasil, né? Esse filme tem o 1 e o 2. Esse filme mostra que
é uma história, né? Mostra a história desse cidadão que estava lá no meio do Kalahari, né, na sua vida tribal, e cai uma garrafa de Coca-Cola jogada por alguém que estava sobrevoando de avião aquela região ali. Essas garrafas de Coca-Cola, ela traz modificações para onde ela foi. Então esse senhor leva a garrafa de Coca-Cola para a tribo, né, para a vida tribal. Essa garrafa começa a ser utilizada para carregar água, para socar alguns grãos, para fazer massas, etc, etc. E ela começa a gerar brigas nessa sociedade tribal, porque um queria esse objeto quase mágico, né, já o vidro, por exemplo, né. Esse senhor então ele começa a sua saga nesse filme tentando levar de volta esse artefato exótico, né, para os deuses, né, que a questão é que veio do céu, então é uma questão dos deuses, por isso o nome do filme. Só porque eu estou mostrando esse vídeo, algumas vezes passei, mais no fim do ano, né, é um filme tão naif, né, ingênuo, que as crianças começam a assistir, então às vezes elas começam, não é chato, mas elas vão assistindo e vai vendo aquela história muito interessante. Por que eu estou dizendo isso? Aí nos dá o princípio da organização do mundo, da globalização e da próxima aula, que será uma live também, mas também eu vou gravar para quem está com dificuldade de seguir as lives, certo? Deixar lá no YouTube. Então fica essa imagem aí do senhor, né, um africano lá do Kalahari, da vida tribal, para a gente começar a próxima aula aí falando da globalização, ou melhor, né, dos períodos que o mundo passou de evolução técnica. Beleza? Muito obrigado, foi um prazer novamente, hein? Nos vemos em outro vídeo.